de confusão, né? Qual é a diferença do sono profundo do sono não profundo? No grego, a gente tem uma outra palavra chamada hipnos, que aí vem a hipnose, os hipnóticos, que vem do sono normal. Então, na palavra grega, o coma desse sono profundo seria um sono anormal, e o grego hipno seria um sono normal. E também na linguagem grega, nós temos duas outras palavras que podem se assemelhar a esse coma que vem desse sono profundo. Um é o come, que significa cabeleireira, daí vem a palavra cometa, então não vem do coma, vem dessa outra palavra que é semelhante às duas formas. E a outra palavra é a palavra coma. Esse coma vem de fragmentado, aquilo que é fragmentado. Então são essas, quando a gente escutar ou ler a palavra coma, a gente vai ter que lembrar dessa etimologia da palavra coma, que é sono profundo, ou um sono anormal, aquele sono que não é o sono normal, o sono hipnos, tá certo? Então a primeira coisa a gente vai ter que pensar do que é coma. E a primeira coisa que a gente vai ter que saber é o conceito de consciência. O que é consciência? É uma função cerebral que nos identifica. Isso que a gente caracteriza como consciência. É aquilo que você se identifica, como eu me identifico, como eu me relaciono com o meio. Isso é consciência. Mas é muito difícil a gente caracterizar o que é essa perda de consciência, né? E aí, essa ausência de consciência, nós vamos caracterizar como o coma. Isso que a gente vai pensar. Perda da consciência é igual ao coma. Mas, se eu for pensar um pouquinho mais, lesões cerebrais catastróficas ou graves podem resultar em comas irreversíveis, ou seja, não tem mais resolução. E além disso, quando eu perco todas as funções cerebrais ou as funções do tronco encefálico, eu vou levar ao pior cenário do coma. Se a gente for pensar em vários estágios do coma, o último deles é o morte cerebral. Então, a morte encefálica seria o último estágio do coma. O coma que ele é irreversível. Ou seja, se existe o coma irreversível, que é a morte encefálica, eu também tenho o coma que ele é reversível, e é esse que a gente vai abordar aqui nessa aula de hoje. Então, vamos lá. Qual que o que eu devo pensar quando eu vejo o doente, pensar que ele está em coma ou não? Aquele estado de não responsividade. Além disso, aquele paciente que não acorda, e aquele paciente que não consegue interagir com o meio, que não consegue interagir com o ambiente. Caracterizando isso tudo, eu vou pensar no estágio de coma. Mas se a gente for pensar no coma como um espectro de doença, ele vai ser desde aquele paciente que está sonolento, que às vezes é como você fica em uma aula, aquele paciente que está no estupor e aquele paciente que está em coma. São estágios ou são variantes do mesmo cenário. O paciente às vezes começa num quadro de sonolência, aprofunda um pouco mais e depois entra num quadro de coma. E o último estágio deles foi aquele que eu falei um pouco antes, que é a morte encefálica. Então a gente sempre tem que pensar que esse cenário pode ser uma evolução desse quadro inicial de uma sonolência, tá certo? E se a gente for pensar consciência, se a gente for pensar na consciência, nós temos dois grandes domínios da consciência, né? Quais são eles? Primeiro, o nível da consciência e o conteúdo da consciência. Esses dois eu devo sempre pensar em avaliar o paciente no pronto-socorro nesses dois domínios da consciência, o nível da consciência e o conteúdo da consciência. E como eu faço para avaliar isso? O nível de consciência é o quanto o paciente está desperto ou não, se ele está sonolento, se você consegue acordar ele com estímulos verbais, você consegue acordar ele com estímulos dolorosos, vigorosos ou não. E o conteúdo da consciência, você vai ter que avaliar como está o fluxo de pensamento desse doente, se ele está confuso ou não, se ele está orientado ou não. Isso é o conteúdo da consciência. Então, alguns pacientes com alterações psiquiátricas têm alterações do conteúdo da consciência, mas não no nível de consciência. Ele está vigil, está acordado e o conteúdo da consciência dele que pode estar alterado. Então, sempre lembrar também que a consciência tem dois domínios mais importantes. O nível de consciência, que esse vai estar extremamente relacionado na nossa avaliação dos pacientes em coma, e o conteúdo da consciência, ou seja, aquele paciente que vai ter muito mais alterações psiquiátricas, ou seja, ele pode ter quadros confusionais e desorientações. Isso está muito mais relacionado com o domínio do conteúdo da consciência, certo? Seguindo, qual o mecanismo fisiopatológico do coma? Primeira coisa, começa a complicar, nós não sabemos, ele não é completamente entendido qual é o mecanismo fisiopatológico do coma. E aí a gente vai ter que saber um pouco mais que nós sabemos que as alterações bilaterais difusas do encéfalo, do cérebro em si, pode levar a um quadro de coma. E alterações principalmente diencefálicas e alterações do tronco encefálico.
alterações bilaterais do diencéfalo ou alterações do tronco. Isso pode levar o paciente ao coma. Então, eu sempre vou ter que pensar onde pode estar a lesão desse paciente. É isso que eu vou também pensar. E aí, essas alterações, sejam elas difusas bilaterais ou alterações diencefálicas e do tronco encefálico, vai levar ao quadro de coma. E eu lembrando disso, eu vou começar a pensar numa classificação anatômica do coma. Isso me ajuda a tentar topografar e pensar o que eu devo fazer com esse tipo de doente que chega no meu pronto-socorro. Quais são essas classificações anatômicas do coma? Vamos lá. Eu falei com vocês que as lesões difusas podem levar ao coma. Então, se eu tenho uma lesão no cérebro hemisférica, que vai levar a um desvio de tecido ou uma herniação, isso pode ser uma causa de coma. Aquelas alterações hemisféricas difusas bilaterais também podem levar ao coma. Lesões diencefálicas, lembrando sempre que o diencéfalo, para levar um quadro de coma, precisa ter uma alteração também bilateral. As lesões cerebelares, elas podem levar à compressão do tronco de forma secundária, e essa lesão do tronco levar ao coma. Lesões do tronco intrínsecas, próprias do tronco encefálico, podem levar ao coma. Hidrocefalia, alteração da drenagem do líquor, pode levar também ao coma. Então, essa classificação anatômica começa a me ajudar a pensar também no diagnóstico etiológico do coma desse paciente. Eu sempre vou pensar que o coma vai ser um ponto final de uma doença. Eu tenho que pensar qual foi essa doença que levou o paciente ao quadro de coma. E aí eu começo a pensar, eu comecei a falar com vocês que essas lesões supratentoriais, hemisféricas, podem levar a um quadro de coma. Mas como que isso pode levar? Então a gente vai lembrar um pouquinho da anatomia. Então isso aqui é uma imagem de uma ressonância, um corte coronal ponderado aí em T2, e eu vou começar a ver algumas estruturas que vai me ajudar a tentar topografar e ver uma alteração na ressonância, no exame de imagem, na tomografia, que esteja anormal, que pode ser causadora do coma desses pacientes. Primeira coisa, o que eu vou ter que ver aqui? Eu tenho uma estrutura nessa região que divide os dois hemisférios, que é chamado de, tem um formato de uma foice, então essa aqui é a foice do cérebro, uma estrutura de dura mater, rígida, então ela separa os dois hemisférios. Logo ao lado dessa foice eu tenho o giro do cíngulo, que é uma região mesial do cérebro, do hemisfério, que fica praticamente em contato próximo da foice do cérebro. Além disso, eu tenho o corpo caloso, substância branca que faz a comunicação entre os dois hemisférios, certo? Então, isso também é uma região extremamente importante. Outra coisa que vai ser importante para a gente seguir e pensar nos quadros mais para frente são essas estruturas que você consegue ver aqui na ponta da cabeça dessa seta, que é a artéria pericalosa. Existem vasos que passam no espaço subaracnoide. Isso também são dados que eu preciso ter no meu quando eu for avaliar os pacientes em coma, exames de imagem. E descendo um pouco mais aqui, eu vejo o tronco encefálico. Nesse tronco encefálico, eu vejo essa estrutura também, mais ou menos na mesma densidade que eu vejo dessa foice, que é a tenda do cérebro. Tenda do cerebelo. Aqui está o cerebelo e logo acima dele eu tenho essa estrutura, que é chamada tenda do cerebelo. E ela vem até essa região, esse pontilhado, ele mostra a incisura da tenda do cerebelo, por onde passa o tronco encefálico. E ela vai ser como se fosse um anel passando no meio, vai passar o tronco encefálico, e ao redor, chamada incisura da tenda, é onde passa essa tenda para essa passagem do tronco encefálico. E mais o que eu posso ver aqui? Eu posso ver o hipocampo. O hipocampo, essa região desses dois lados, que essas são estruturas que em algumas ocasiões podem levar a uma herniação, né, em alguns quadros que eu vou mostrar um pouco mais para frente. Então, meu conhecimento anatômico que eu preciso ter nos pacientes com coma é essa análise básica inicial, certo? Então, saber que existe a foice do cérebro, saber que existe a incisura da tenda, que é por onde passa o tronco encefálico. Próxima à incisura tem o hipocampo, o giro parahipocampal do lobo temporal, que pode fazer uma herniação nessa região, o giro do cíngulo, o corpo caloso e a artéria pericalosa. Vamos ver uma outra imagem. Essa é uma outra ressonância ponderada em T1. Ah, Igor, como é que você sabe que está ponderada em T1 ou a ressonância está ponderada em T2? Se eu vejo o líquor está branco, é uma ressonância que está ponderada em T2. Se eu vejo um líquor que o líquor está preto, então aqui são os ventrículos, aqui o espaço, que é onde está preenchido por líquor, ele está preto, isso é uma ressonância ponderada em T1. E aqui o que eu vou ver? Isso aqui é uma corte sagital, que eu vou ver o quê? O giro do cíngulo, que é aquele mesmo que eu via nessa região, que ele passa acima do corpo caloso. Aqui eu vi o corpo caloso nessa topografia, aqui eu vejo na forma completa, né? O joelho, o rosto do corpo caloso. Então ele está aqui rodeando o ventrículo lateral, certo? E eu consigo ver algumas coisas mais interessantes aqui. Eu consigo ver o tronco encefálico. O tronco encefálico é dividido em mesencéfalo, ponte
e bulbo ou medula oblonga, por isso do M aqui. Então tem um tronco encefálico. Aqui eu tenho as cisternas. O que são cisternas? São espaços preenchidos com líquor que ficam ao redor do encéfalo. Então aqui eu tenho a cisterna interpendicular, cisterna pré-pontina, cisterna bulbar, ou cisterna da medula oblonga, cisterna magna e a cisterna supracerebelar. E aqui eu tenho uma lâmina chamada lâmina quadrigêmina, né? E acima dessa lâmina quadrigêmina eu tenho a cisterna quadrigêmina. Essas são espaços preenchidos por líquor que ficam ao redor de todo o encéfalo. Então, esses são outros pontos anatômicos importantes para também saber avaliar o paciente com coma. Aqui um outro corte, um corte axial, que eu consigo ver muito bem a transição mesencéfalo-ponte. E aqui eu vejo, isso aqui está ponderado em T1 ou T2. Meu líquor está branco, então é ponderado em T2, certo? Então eu vejo o mesencéfalo, aqui tem aquela estrutura no terço posterior do mesencéfalo, que é chamado de aqueduto cerebral, né? Aqui eu tenho, extremamente importante, aquela cisterna interpendicular entre os pedúnculos cerebrais, e aqui eu vejo uma estrutura arterial, que é a artéria cerebral posterior, que passa junto do lobo temporal, da região do giro e para-hipocampal. E uncus, certo? Então aqui eu vejo o uncus, a cisterna crural, a cisterna perimesencefálica e o giro para-hipocampal nessa região. Então são algumas coisas que eu vou saber, que eu vou começar a entender melhor alguns quadros que eu vejo de pacientes que têm quadro de coma, certo? Então a gente começa a olhar o que pode levar a um quadro de coma, como eu falei, as lesões supratentoriais, que podem levar a uma herniação encefálica. Quando que isso acontece? Eu posso ter, então, nesse desenho esquemático, alguma estrutura que está edemaciada, ou tem uma hemorragia, ou tem um tumor, que vai fazer um efeito expansivo nessa região, e o cérebro vai tentar buscar espaço para o outro lado. E aqui eu tenho uma herniação chamada de subfalcina. Subfalcina por quê? Lembra, tem a foice do cérebro aqui, foice do cérebro, que ela corre toda nessa região, é uma estrutura de dura mater, então ela é rígida, e o cérebro vai sofrendo pressão desse lado, vai tentar herniar, como ele passa por debaixo da foice, chama herniação subfalcina, abaixo da foice do cérebro. Existem outros tipos de herniação. Herniação transtentorial descendente, central, todo o tronco ele pode passar pelaquela incisura da tenda que eu falei com vocês. Aqui é a incisura da tenda que eu mostrei, a tenda do cerebelo, por aqui vai passar o tronco encefálico. Ele pode ter uma herniação chamada de central, ou herniação transtentorial descendente lateral, muito característica, a herniação do uncus para essa região, e pode dar quadros clínicos importantes que às vezes no exame físico do doente eu consigo pensar nessa herniação de uncus. Como que eu consigo pensar isso? Primeira coisa, eu vou avaliar o paciente em coma, eu tenho que ter essas informações clínicas importantes, síndromes neurológicas, a história do paciente, ter esses pontos anatômicos importantes, as foices do cérebro, septo pelúceo, tentório, forame magno, pensar na direção do efeito de massa, ter um efeito de massa em localização, para onde o cérebro vai se deslocar, quais as estruturas são deslocadas, os sinais indiretos que podem estar envolvidos nessa herniação e, além disso, as complicações relacionadas à herniação, pela compressão de vasos, por exemplo, levando ao quadro de AVC, a síndrome de nervo craniano, principalmente de terceiro, e hidrocefalia pela compressão dos ventrículos. Eu vou mostrar um pouco mais para frente quais são essas alterações. Então, vamos lá. Aqui eu já vejo uma tomografia de crânio com contraste de um paciente que estava num quadro comatoso. O que eu consigo ver aqui? Consigo ver que parece ter um efeito de massa importante, toda uma área demasiada nessa tomografia. E, além disso, aquela imagem que você viu, a foice, eu vejo uma herniação aqui, que é a herniação subfalcina, está passando abaixo da foice do cérebro. Então, eu tenho um deslocamento lateral. O que acontece? O ventrículo lateral desse lado está completamente obliterado. O ventrículo contralateral está sendo deslocado. Do outro lado, tem esse ventrículo um pouco mais aumentado. Então, eu vejo que é um paciente que tem uma alteração de todo o hemisfério, está fazendo um efeito de massa, levando a uma herniação. Isso pode ser uma causa do coma desse doente, certo? Aqui é uma ressonância, a mesma coisa. Eu consigo ver o quê? Uma ressonância ponderada em T1 ou T2. Eu vejo dentro dos ventrículos, nos espaços subaracnoides. Está preto, é T1, eu não tenho dúvida. E aí eu posso ver que tem uma alteração aqui, chamada aquele hematoma. Esse hematoma faz um efeito de massa e começa a comprimir o cérebro. E o que acontece? Aquela mesma coisa. A foice do cérebro está aqui, tem uma herniação subfalcina do dígito símbolo, que eu consigo ver nessa região. Além disso, o forame de Moro sendo
sendo comprimido nessa região. O ventrículo lateral desse lado comprimido e do outro lado tentando deslocar. E aqui eu vejo um desenho esquemático disso que eu mostrei para vocês. Um hematoma nessa região, levando a compressão e o deslocamento dos giros do cíngulo abaixo da foice do cérebro, levando a herniação subfalcina. E aqui um detalhe extremamente importante que eu falei com vocês. Uma das causas secundárias de herniações de coma pode ser o AVC. Por quê? Eu tenho uma herniação nessa região com a compressão da artéria pericalosa que passa ali, eu mostrei para vocês lá naquele primeiro slide. A compressão da artéria pericalosa pode levar um evento isquêmico secundário a essa primeira herniação. Então, é um evento secundário que pode piorar ainda mais o quadro do paciente. Aqui uma outra tomografia num corte axial. O que eu vejo aqui? Eu vejo que o mesencéfalo dela está deslocado. O uncus está sendo deslocado também para essa região. Então, eu tenho uma herniação transtentorial, porque a tenda do cerebelo está aqui do lado, transtentorial descendente lateral, porque o meu uncus está sendo herniado. E aqui vai ter um quadro extremamente interessante também. Meus ventrículos do outro lado começam a se alargar, porque como tem um edema importante desse lado, tem um hematoma nessa região, tem um edema importante desse lado, compressão, o ventrículo do outro lado vai tentar dilatar um pouco mais para tentar levar o líquido um pouco mais rápido para a drenagem do encéfalo. E aqui nessa região, quem passa nessa região? O terceiro nervo craniano. E aí você pode ter uma compressão do terceiro nervo e ter uma alteração pupilar típica. E aqui nesse desenho eu começo a ficar um pouco mais claro desse desenho esquemático. Eu vejo aquela região do uncus sendo deslocado, uma herniação transtentorial descendente lateral, o uncus está sendo deslocado. Aqui em amarelo eu vejo o terceiro nervo, que ele sai lá do mesencéfalo, terceiro nervo que vai para a órbita, ele faz a motricidade da pupila, lembrar que a pupila tem uma inervação simpática e inervação parasimpática. A inervação parasimpática vem pelo terceiro nervo, ou nervo oculomotor. E quando eu levo uma compressão desse nervo, o que acontece? O simpático predomina. Simpático é fuga ou luta. O que acontece com a minha pupila? Ela dilata, eu quero ver melhor. Então, o simpático predominou, porque eu comprimi o terceiro nervo, ele carrega as fibras parasimpáticas, comprimindo o terceiro nervo, predomina o simpático no meu olho e ele vai ficar dilatado. Eu tenho uma midríase, o D de midríase de dilatação. Minha pupila está dilatada. Então, um paciente que está em coma e eu vejo uma pupila de um lado dilatada e a pupila do outro lado normal, eu devo sempre pensar num quadro de herniação de uncus, porque pode ser um quadro de um hematoma subdural, como está aqui, que leva a compressão e o uncus vai comprimir o terceiro nervo e aí leva a um quadro de uma dilatação pupilar. Dilatação pupilar, sempre pensar num quadro que pode ser da herniação de uncus, certo? Transtentorial, descendente, lateral, que leva essa compressão. E não só isso, aqui, lembra que eu mostrei para vocês, tinha uma estrutura que passava na frente do mesencéfalo, uma estrutura vascular, que é a artéria cerebral posterior. Esse uncus ele pode levar a compressão também dessa artéria cerebral posterior. E aí vai levar a um quadro de uma isquemia do território vértebro-basilar, do território dessa artéria cerebral posterior. Secundário a esse quadro de herniação por essa compressão que está ocorrendo pelo hematoma subdural. Então, esses são detalhes que, pelo exame físico, eu começo a pensar onde pode estar essa lesão. Mas eu tenho que sempre lembrar que o coma, como eu falei, é o resultado final de várias formas, que pode levar a uma disfunção cerebral grave. E o que eu devo pensar? As causas mais comuns de coma. Então, isquemia, anóxia global, pode levar a um quadro de coma. Doença cerebrovascular, extremamente importante e muito prevalente. Então, infarto hemisférico massivo, importante. Um hematoma, uma isquemia de tronco, oclusão da artéria basilar, são quadros típicos que podem levar o paciente a um quadro de coma, que ele chega no pronto-socorro, às vezes em coma, ou ele vem em quadro de sonolência e, de repente, afunda para um quadro de coma. Então, a oclusão da artéria basilar é extremamente importante. Hemorragia no tronco, lembra que eu falei com vocês lá no início? Pode algumas alterações intrínsecas do tronco, pode levar a um quadro de coma. Então, hemorragia do tronco. Infarto cerebelar ou hematoma, que vai fazer aquele efeito de massa e comprimir o tronco. Pode ser um quadro de coma. Hemorragia subaracnoide, HSA, causada por um aneurisma de alto grau. Então, o paciente tem uma hemorragia grave. Trombose de seio, trombose venosa cerebral é outro quadro que pode levar a um quadro de coma por alteração da drenagem venosa. Os seios são importantes para retirar o sangue do cérebro, vem pela veia jugular e leva essa drenagem. Quando eu tenho uma trombose, é como se meu ralo tivesse entupido, começa a acumular sangue dentro do cérebro e o paciente pode evoluir para o coma por causa desse edema venoso, certo? Outras causas, pelo trauma,
injúria axonal difusa, lesão axonal difusa, hipertensão intracraniana e edema cerebral, hematoma subdural ou epidural, contusões cerebrais com efeito de massa, embolia gordurosa, infecções. Extremamente importante eu pensar naqueles pacientes que cheguem com febre no pronto-socorro, em estado de torporoso, ou sonolento, ou até em coma, meningite bacteriana, encefalite viral, meningoencefalite por fungo, por tuberculose aqui no Brasil, um quadro extremamente importante para a gente pensar, abscesso, empiema, são quadros. Doenças inflamatórias, encefalites autoimune, a síndrome de Preza é outra coisa que pode levar a um quadro de coma, vasculite, o ADEM também pode ser outra causa inflamatória do coma. Tumores, os grandes tumores podem levar a um edema importante. Então, tumores hemisféricos grandes pode levar a esse edema e efeito de massa, tumores do tronco, tumores cerebelares. Então, vários tipos de tumores podem levar ao quadro de coma se eles tiverem um efeito de massa importante. Hidrocefalia aguda, convulsão, toxinas ou medicações, ou pode ser overdose por medicações que foram prescritas por um médico, ou aquelas drogas recreacionais, interações com outras drogas, aqueles pacientes que tentam o suicídio por uma intoxicação. Então, pode ser também um quadro de coma que pode ser por uma intoxicação exógena. Alterações endócrino-metabólicas, então alterações do sódio, acidose, uremia, falência hepática, mixedema, insuficiência adrenal, tudo isso pode levar a um quadro de coma. Então, o coma em si tem que nunca ser um ponto final, o paciente está em coma, mas qual é a causa desse coma? Isso que eu devo sempre pesquisar no meu paciente que chega no pronto-socorro. Qual é a causa desse coma desse doente? O que eu devo avaliar nos pacientes com coma que chega no meu pronto-socorro? Primeira coisa, sempre pensar que todas as dicas de etiologia do paciente com coma, elas são obtidas com a história, com a anamnese. Então, você vai tirar a anamnese com o familiar, com quem estava com o doente e com exame físico detalhado. Não é exame neurológico, é exame físico geral. Isso pode te ajudar muito a pegar alguns indícios. Esses pacientes que às vezes chegam em coma e sem acompanhante, você vai fazer um trabalho de detetive, vasculhar às vezes o bolso do paciente. Às vezes o bolso do paciente você pode achar uma dessas drogas recreacionais, pode ser a causa do coma do doente. Você pode achar alguma medicação que ele tentou para tentar suicídio. Então, você vai fazer uma avaliação muito mais como detetive do que como médico nesses pacientes que chegam sem acompanhantes no pronto-socorro, certo? O que eu devo pensar? A história. O que eu tenho que ver na história desse paciente com um quadro de coma que eu devo avaliar? Primeiro, pegar com detalhes qual foi a forma de apresentação desse coma. Então, foi um início agudo, súbito. Lembrar, todo início agudo, devo pensar num quadro vascular. Então, olha, doutor, ele estava com a gente aqui do nosso lado, jantando, estava tomando um café comigo e, de repente, ele apagou, entrou em coma. Lembrar, hemorragia subaracnoide, quadros vasculares podem dar esse quadro de início abrupto. Quais foram os sintomas que precederam o coma? Ele teve algum abalo muscular? Teve movimentos anormais, incontinência urinária, alterou o padrão respiratório? São dados da história que vão tentar me direcionar para a etiologia do coma, que é isso que eu vou tentar fazer quando eu avalio um doente desse. E a história, a anamnese é muito importante nesses doentes, tanto de familiar, a equipe do SAMU que foi atender o paciente, ou quem estava presente. Outro dado importante, sempre perguntar qual a história médica, história patológica pregressa desse doente, o que ele tem de história. Alguns dados são extremamente importantes. Por exemplo, chega um paciente em estado comatoso que tem diabetes. Ele pode estar fazendo um quadro de hipoglicemia, hiperglicemia? Pode. Então, eu tenho que perguntar, doença pulmonar obstrutiva, paciente que tem já diagnóstico de epilepsia, às vezes ele pode estar no estado de mal epiléptico, injúria cerebral prévia, lesão cerebral prévia, tumor cerebral, o paciente já tem história de neurocirurgia prévia, história de imunossupressão, uso ou não de anticoagulantes, são dados que eu vou ter que pegar na história. E mais importante também, exposição recente a medicações, a drogas recreacionais. E como foi, teve alguém que foi testemunho de como foi o início desse coma, desse doente, vai ter que tentar pesquisar com a equipe assistente que chegou com esse doente, que fez esse atendimento inicial, e pegar a história com essas pessoas que estavam próximas desse paciente. E essas dicas que a gente pode ter, pode também sugerir intoxicação, tanto por drogas prescritas por nós, médicos, ou por aqueles pacientes em uso de drogas recreacionais. Sempre deve estar ser explorada na história e perguntar ativamente a familiares e acompanhantes do paciente que chega em um quadro de coma.
Exame físico, o que eu vou pensar em realizar no exame físico desse doente? E eu vou fazer, ver a via aérea, ver respiratório, ver a circulação, que nada mais é que um ABC do trauma. Então, é um paciente em coma, ele vai chegar para você e você vai ter que fazer o ABC do trauma. Tem que entubar? Entuba. Como é que está a ventilação desse doente? Vai precisar fazer uma ventilação invasiva? Ele tá normotenso, está hipotenso, precisa fazer droga vasativa ou não? Então, é como qualquer outro paciente grave que chega no pronto-socorro. Tem que fazer o exame do ABCD do trauma desses pacientes. Outro dado importante, chegou febril ou não? Lembra que eu falei com vocês, febre pode ser sugestivo de quadros infecciosos. Então, o paciente que chega febril em estado comatoso, pensar num quadro de meningoencefalite viral, meningite bacteriana, meningoencefalite por tuberculose, né? Então, eu tenho que avaliar também esse dado no paciente que chega no meu exame físico. E, além disso, hipotermia. A hipotermia, principalmente aqui em São Paulo, no período de inverno, o pronto-socorro às vezes vai chegar abarrotado de moradores em situação de risco que passam frio e chegam no pronto-socorro em coma. E você vai ver, eles estão em quadro de hipotermia. A hipotermia em si pode ser um causador de coma. Inspeção da pele. Então, o exame físico é extremamente importante. Às vezes, na pele, você começa a ver algumas presenças de petequias. Isso pode ser sugestivo de meningites. Então, a inspeção da pele é extremamente importante no paciente que chega com um quadro de coma no pronto-socorro. Então, até agora, a gente fez um exame banal, que todo mundo deve fazer com um paciente que chega no pronto-socorro. Exame geral, exame físico geral, ABCD do trauma, febre, hipotermia, inspeção da pele. Isso tudo a gente tem que pensar nessa avaliação inicial. E aí a gente parte para o exame neurológico. Ah, Igor, neurologia é difícil, eu tenho dificuldade, exame neurológico ainda mais. Mas se a gente for pensar, o exame neurológico para o coma, todo mundo sabe, desde quando você chega no primeiro período da faculdade, você já começou a fazer o exame do paciente que chega em coma. Então, o que eu tenho que prestar atenção? O que eu tenho que dar atenção para o paciente que está em coma? Primeiro, qual o grau de não responsividade desse paciente? Quais são os reflexos de tronco? Como está a posição dos olhos? Os olhos vão ser dados extremamente importantes. Lembra que eu falei com vocês? As pupilas podem dar um quadro, dados clínicos muito importantes que vão direcionar a investigação etiológica desses nossos doentes. O tônus muscular, ele tem sinais focais, laterizar, ou hemiparético de um lado, movimenta mais um lado do que o outro, fazendo estímulo doloroso. Movimentos dos olhos ou dos membros, isso também é extremamente importante. Sinais meningos que a gente esquece muitas vezes de fazer no exame, ver se tem Kernig, Brudzinski, os sinais meningos devem ser pesquisados, porque isso pode sugerir uma hemorragia subaracnoide, que dá um sinal meníngeo. Paciente com febre, com sinal meníngeo, meningoencefalite, pode ser um quadro também. E nesses pacientes que têm alterações de movimento dos olhos e dos membros, o eletroencefalograma pode ser de suma importância para a gente fazer um diagnóstico, às vezes, do estado de mal desses pacientes. O que mais que eu vou lembrar do exame neurológico desse estudante? É o escala de coma de Glasgow, que todo mundo está careca de saber. Então, como que é a escala de coma de Glasgow? A escala de coma de Glasgow, ela avalia 3 coisas principais: resposta pelo olho, resposta verbal e resposta motora. A grande dificuldade, primeiro, sempre lembrar, o paciente que não tem resposta nenhuma, não existe Glasgow 0, ele vai ter pontuar 1, que é o menor, não tem abertura ocular, não tem resposta verbal, também vai pontuar 1, e não tem resposta motora, vai pontuar também 1. Então, o mínimo da escala de coma de Glasgow é 3. Eu sempre vou pensar, eu começo do 3 e vou até 15. 5 é o máximo dele estar orientado à resposta verbal, 6 é o máximo de resposta motora e 4 de ocular. Então, 6 mais 4, 10, mais 5, 15. Então, a escala de coma de Glasgow vai variar de 3 até 15. Não existe Glasgow 0. Ah, doutor, ele chegou com Glasgow 0. Não, você que deve estar desorientado. O seu Glasgow ele vai de 3 até 15. Então, ele vai avaliar resposta pelo olho, resposta verbal e resposta motora. Mas ele não é perfeito. Existem vários problemas que nós avaliamos com o paciente para avaliar pela escala de coma de Glasgow. Quais são elas? Primeira coisa, se você for olhar os pacientes que chegam já entubados, ele já perde muito ponto. Você não consegue avaliar um dos 3 dados da escala de coma de Glasgow. Você não consegue avaliar os reflexos de tronco no Glasgow. Não tem. Não tem também o padrão respiratório, que são dados muito importantes para avaliar no paciente em coma. E se você for olhar, a resposta é muito maior para a resposta motora.
Então, os pacientes que estão entubados, você perde muito ponto, porque ele já está entubado, não tem resposta verbal, e a resposta motora ele tem muito maior valor na escala de Coma de Glasgow. E por causa disso, surgiu uma outra escala chamada de Full Outline of Unresponsiveness, FOR Score. O que é isso? Essa foi uma escala publicada em 2005, que ela é um pouco mais fácil e um pouco mais prática. Eu não vou dizer fácil, mas ela é um pouco mais intuitiva. Por quê? Se a gente for lá a escala 4, a escala 4, ela vai avaliar 4 coisas. E, além disso, em cada uma delas vão pontuar 4 também, de 0 a 4. Então, primeiro eu vou olhar os olhos, depois eu vou olhar a resposta motora, depois eu vou olhar o tronco e a alteração respiratória. Então, ele começa a ficar um pouco mais intuitivo de realizar. Ele vai variar, então, de 0, não é que nem o Glasgow que começa em 3. E aqui, todas as minhas avaliações, eles vão começar em 4. Então, se eu começar a olhar aqui o FOR, resposta ocular, de 0 a 4. Resposta motor, de 0 a 4. Resposta do tronco, de 0 a 4. Respiratório, de 0 a 4. Nos reflexos de tronco, o que eu preciso ver? A pupila. Qualquer um consegue fazer o exame de pupila. Reflexo corneano, também muito fácil. E aqueles pacientes que estão entubados, reflexo de tosse. Às vezes, você só movimenta o tubo, o paciente já começa a ter um reflexo de tosse. Então, os reflexos de tronco desses doentes são muito fácil de realizar. Você não precisa ser um neurologista para realizar esse exame. Você vai olhar a pupila, vai fazer um reflexo corneano e vai fazer o reflexo de tosse. Isso que vai fazer a avaliação dos reflexos de tronco. E a respiratória é a mesma coisa. Ele tem em apneia, se ele respira, se ele não tem, se ele tem um Chine-Stokes, um padrão respiratório de Chine-Stokes, ou não, ele não está entubado, respira normalmente, ganha 4 pontos, tá certo? Então, essa é a avaliação que eu acho que é muito mais completa e consegue te dar muito mais informação clínica e ter uma ideia até de onde pode estar a lesão do paciente do coma usando esse score FOR. Além disso, você consegue usar esse acrônimo FOR para lembrar que são 4 pontos que eu vou avaliar, em cada ponto dele varia de 0 a 4, porque é o FOR score. E aí eu começo a olhar a diferença entre o FOR score e o Glasgow. Então, veja, resposta ocular, tem nos dois. Resposta motora, eu tenho nos dois. Resposta verbal, ela é muito importante. Eu não acho que seja tão importante. Você consegue fazer essa avaliação à beira do leito. E os reflexos de tronco são muito mais importantes. E o ritmo e o padrão respiratório desse doente. Então, essa é a comparação do Score 4 e a escala de Coma de Glasgow, que ela foi inicialmente criada para trauma e depois foi utilizada para todas as outras alterações neurológicas e neurocirúrgicas que chegam no pronto-socorro, mas a FOR-Score pode ser muito melhor para ser utilizada, tá certo? E se eu for avaliar um paciente no pronto-socorro, eu tenho que lembrar que tem que ser feito um checklist. Se você padronizar o seu atendimento, você minimiza o seu erro. Então, se você consegue padronizar, sempre fazer a mesma coisa, fazer um checklist, você vai minimizar seu erro e vai melhorar o seu atendimento no paciente e vai melhorar também o desfecho desses pacientes. E como é que eu devo pensar nesse checklist? Então, aqui, é aquilo, eu vou olhar a história. O que eu tenho que ver na história? Foi início súbito? Teve alguém presente para me contar a história? Como é que era esse paciente antes? Condições prévias? Ele tem uso de medicação? Teve exposição a alguma droga? Tem episódio prévio de alteração de consciência? Onde ele foi encontrar? No hospital? No chão do hospital? Na UTI? Onde foi localizado esse paciente? No exame físico, sinais vitais. Isso é imprescindível. Reflexos de tronco, sempre lembrar de fazer. Exame de fundo de olho. Nem todo mundo tem aparelho para fazer o exame de fundo de olho, mas pode dar muita informação para a gente também. Resposta motor à dor. Tem algum sinal focal, sinal lateralizante? Ou seja, tem uma emparesia, ele tem uma alteração pupilar de um dos lados? Tem sinais meníngeos? Sempre lembrar de pesquisar o sinal meníngeo. O sinal meníngeo pode me ajudar tanto nos quadros vasculares quanto nos quadros infecciosos. Tem os movimentos anormais presentes? Pode ser um quadro de crise convulsiva? Uma eletroencefalograma vai me ajudar? Os exames de urina, os exames de sangue vão me ajudar bastante também na investigação. Exame de imagem, eu devo pedir? Punção lombar, eu devo fazer para todo mundo? Eletroencefalograma, fazer para todo mundo? Então, esse é meu checklist que eu devo pensar. E o exame de imagem? Lembrar que ele é importante, mas não é sempre necessário. Normalmente ele é necessário, mas não sempre. Existem muitas coisas que você vai te ajudar pelo exame físico. Você vai conseguir. O exame de imagem pode trazer muito dado, mas às vezes pelo exame físico você pensa num quadro de intoxicação, pode te ajudar. O exame de imagem vai ajudar também para excluir outras coisas. Então ele é necessário, mas não sempre.
mas o exame de imagem ele vai te ajudar em algumas coisas. E qual que a gente vai pedir? Na maioria das vezes, a gente pede o exame de tomografia, porque ele é mais rápido, ele é mais barato e está sempre presente no pronto-socorro. E aqui eu consigo ver muito bem, ele consegue me dar as informações necessárias, básicas, gerais. Então eu vejo se tem hemorragia ou não, se tem quadro de isquemia ou não. Então a tomografia serve muito para isso, esse exame que é muito útil. Então aqui eu consigo ver que tem uma hiperdensidade, né? Então como é que eu vejo sangue na tomografia? O sangue na tomografia ele fica hiperdenso. Então eu vejo alguma coisa brilhando na toma, é sangue. Ah, Igor, aqui está brilhando. O osso também brilha. Então o osso vai ficar branco, hiperdenso, o sangue vai ficar também hiperdenso e o sangue da hemorragia subaracnoide também ele fica hiperdenso. Então, se eu bati o olho, vejo que tem algo mais hiperdenso, é uma hemorragia, ponto. E aqui, você vê que não está tão branco como aqui, porque isso aqui é um hematoma subdural, que ele pode ser um hematoma subdural crônico que agudizou. Então, existe sangue aqui em várias fases de decomposição. Por isso ele é um pouco meio acinzentado, não é tão branco como aqui, que foi um sangramento agora, imediato. E aqui eu começo a ver que existe um efeito de massa, que ele começa a deslocar, e o uncus também está deslocado. Então, isso é aquilo que a gente viu. O que eu vou esperar nessa herniação do uncus? A alteração da pupila do mesmo lado, porque comprimiu o terceiro nervo que leva o sistema parasimpático, predomina simpático, está ok, dilata a pupila, midríase desse lado. Então, no exame clínico, eu já pensei que pode ter alguma alteração do lado dessa pupila alterada, certo? E essa outra tomografia, eu vejo que tem uma hipodensidade, ou seja, está mais preto. Então, a tomografia, a linguagem da tomografia é hiperdenso, aquilo que está branco, e hipodenso, aquilo que está preto. Então, isso aqui é uma isquemia, um AVC isquêmico grave. E ele começou a obliterar os ventrículos laterais. Quando você tem uma isquemia, ocorre um edema citotóxico. E esse edema começa a ocupar espaço, o efeito de massa, então comprime. Então vai começar a ter esse deslocamento, que é aquela herniação subfalcina. E aqui, os quadros de hemorragia. Então a tomografia me dá muita informação e é o exame ideal para a gente fazer no pronto-socorro. Mas às vezes a tomografia vem normal. E aí a ressonância pode me ajudar? Pode. Existem alguns dados que a ressonância vê que a tomografia não vê. Então, por exemplo, aqui eu começo a ver o quê? Aqui é um corte numa ressonância, um corte axial, numa imagem chamada de DWI, imagem de difusão, e uma alteração de sinal no córtex. O córtex está brilhando mais que o normal. Isso aqui é muito sugestivo de uma hipóxia, ou seja, o paciente pode estar em coma porque ele teve uma hipóxia grave e lesou o córtex. Lembrar, o córtex é substância cinzenta, é uma das substâncias mais ativas, que mais demandam oxigênio e glicose. Se o paciente começa a ficar muito tempo em hipóxia e anóxia, o primeiro local que vai sofrer vai ser o córtex. E essa é a imagem da ressonância. Essa outra ressonância ponderada em flare, eu começo a ver uma alteração principalmente da região occipital, chamada essa alteração, que pode dar quadro convulsivo, pode dar cefaleia, pode dar rebaixamento do nível de consciência, coma, e com essa imagem pode ser PRES, síndrome cerebral posterior reversível. E aqui um outro quadro, um paciente, às vezes 35 anos de idade, chegou com um quadro confusional, cefaleia, um rebaixamento do nível de consciência, faço uma tomografia, não tem nenhuma alteração, faço uma ressonância, vejo essa alteração, também ponderada em flare, alteração daquela região do hipocampo, do lobo temporal. Quem é que gosta do lobo temporal? Herpes vírus. O herpes vírus, então a encefalite por vírus, pelo herpes simples, pode dar essa alteração, então é muito sugestivo. E aqui eu posso ver essa outra alteração no flare, que pode ser uma apoplexia pituitária, que pode levar a um quadro de coma também. Então, a ressonância pode dar mais informação também quando a tomografia não me ajuda tanto. E exame de imagem não invasivo do vaso, ou seja, angiotomo ou angiorressonância. Eu vou ponderar para ver qual paciente que eu vou pedir ou não. E o exame de líquor também, a mesma coisa. Se eu vejo aquele paciente febril, faço a tomografia, não tem nenhuma alteração, às vezes eu vou precisar puncionar esse paciente para ver se tem uma meningoencefalite, uma meningite bacteriana ou viral, tá certo? Então também vou ponderar. Então vocês estão vendo que cada exame tem um motivo. Não é o paciente chegou em coma, eu vou dar um tiro de canhão para tentar acertar em tudo. Não, você vai direcionar o seu pensamento com aquilo que você achou na história, no exame físico, para você tentar fazer o diagnóstico etiológico de forma mais rápida possível, tá certo? Isso que é o mais importante. E o que eu sempre tenho que pensar, que eu quero que vocês saiam dessa aula pensando, sempre pensar nas causas tratáveis de coma primeiro.
Então, hipotermia, hipoglicemia e todas essas outras são causas tratáveis. Você tem que pensar e tratar de forma rápida para que o desfecho desse paciente seja melhor. Então, para evitar os desfechos ruins, só vai conseguir que esses desfechos sejam bons se você pensar, diagnosticar e tratar essas causas reversíveis de coma, que são extremamente importantes. Então, para terminar, vamos ver então um caso clínico. Eu não tenho um paciente de 58 anos com vários fatores de risco vascular, mal controlados, foi levado a pronto-socorro com diplopia aguda, ponto. Então começa a pensar, diplopia aguda, o que isso pode ser? Pode ser um quadro de hipertensão intracraniana? Pode ser alteração de tronco? Pode. E eu começo a pensar, diplopia mais disartria, ou seja, tem muito sintoma, diplopia mais disartria e uma hemiparesia direita. Então ele tem muito sintoma. E além disso, eu falei que ela é aguda. A instalação aguda, vocês têm que pensar em vascular, sempre pensar um quadro vascular. Então, disartria e hemiparesia direita. Ele chegou 45 minutos após o início dos sintomas. E logo após a chegada, desenvolveu hemiparesia esquerda, o Igor. Ele tinha uma hemiparesia direita, agora está com uma hemiparesia esquerda, é isso daí. E ficou em coma e foi entubado na emergência. Primeira coisa, o que eu vejo nessa história? Ele tem muito sintoma neurológico, tem diplopia, alteração da movimentação ocular, disartria, alteração da fala, hemiparesia direita que evoluiu para hemiparesia esquerda. Onde é que eu vou pensar em topografar isso? Aonde tem muita eloquência, muitas fibras que passam juntas num território muito pequeno, no tronco. Então eu tenho que pensar que tem alguma coisa acontecendo no tronco, ainda mais que ele evoluiu para o coma, e ele foi entubado na emergência. Então eu vou pensar em alguma lesão intrínseca do tronco por essa história. Então, para vocês verem como a história começa a levar a gente para algum diagnóstico etiológico. E a gente foi, o exame mostrou uma anisocoria, mais um motivo para a gente pensar em tronco, né? A herniação de Uncus vai dar aquela midríase, mas não só. Alterações de tronco também vão levar a isso. A ausência de reflexos corneanos e óculos cefálicos. Respostas extensoras bilaterais da dor. O FOR, pontuação 0, 1, 2 e 1. Então, ele tem uma pontuação for baixo, né? Então, ele está realmente grave, o paciente em coma. O que eu devo pensar? Olha, é uma lesão do tronco, eu não sei o que, mas provavelmente exames, sinais vitais estáveis, não tem sinais de febre, ele foi entubado, já está garantida a via aérea desse doente. O que eu vou pensar agora? O exame de imagem. Então, eu vou pedir um exame de imagem para esse paciente. 58 anos, um paciente com fatores vasculares mal controlados, né? Fatores de risco vascular mal controlados. Eu tenho que pensar num quadro de um AVC isquêmico ou hemorrágico. Quem vai me dar isso, essa informação, é a tomografia. Eu peço a tomografia com uma angiotomo, porque eu estou pensando num quadro vascular. Tomografia de crânio não mostrou alterações, que é o que normalmente acontece no paciente com AVC isquêmico, mas a angiotomo confirmou a suspeita de uma suspeita clínica de uma oclusão da artéria basilar. Por que a suspeita clínica era de oclusão da artéria basilar? Um quadro agudo, paciente com muitos sintomas clínicos de tronco, diplopia, disartria, paresia esquerda que foi para a direita e ele rebaixou dentro do pronto-socorro para coma. Então, o que nós fizemos com esse paciente? Levamos eles para a sala de hemodinâmica. Fizemos a punção da artéria femoral, subimos um catéter, injetamos na artéria vertebral. Essa aqui é uma artéria vertebral. Aqui você vê uma oclusão, você não vê nada passando acima disso. Então, ele tem uma oclusão da artéria basilar. Além disso, a gente fez a trombectomia. Você consegue ver aqui o antes, oclusão, e depois da gente retirar o trombo, toda a circulação intracraniana desse paciente foi restabelecida de forma rápida, porque nós pensamos, nós diagnosticamos, pedimos os exames e tratamos de forma rápida. Então, a oclusão da artéria basilar é uma causa tratável de coma, que deve ser tratada, que tem um prognóstico favorável quando tratada sem atraso. Então, você deve pensar nesses quadros também de oclusão da artéria basilar, e esse paciente, um dia depois, ele foi estubado, ele teve que fazer uma gastrostomia porque tinha uma dificuldade para deglutição, mas um mês depois ele já estava conseguindo deglutir, deambulando normalmente, porque foi tratado de forma rápida. Você pensou, você solicitou o exame ideal de acordo com a sua história e seu exame físico, fez o diagnóstico, indicou o tratamento sem atraso e o paciente conseguiu sair com um prognóstico muito bom de um quadro que é extremamente grave. A mortalidade de uma oclusão da artéria basilar é muito alta, tá certo? E quais são os outros diagnósticos diferenciais das causas tratáveis além da oclusão da artéria basilar? Estado de mal, epiléptico. Então, você faz o eletroencefalo, começa a tratar o paciente com anticonvulsivante, às vezes com anticonvulsivante endovenoso. Meningite bacteriana, se você tem que tratar com antibiótico de forma rápida. Herpes simples, você trata e o paciente melhora muito. Hidrocefalia, trombose de seio, intoxicações, a gente vai conseguir tratar algumas intoxicações. Aquelas herniações, mas são por herniação cerebral, mas com algumas lesões que são
cirúrgicas, você consegue retirar, ou aqueles hematomas subdurais que você viu e foi indicada a cirurgia rápida. Então, isso a gente consegue tratar de forma rápida esses pacientes. E o que eu deixaria para vocês dessa primeira aula da filosofia? O que eu gostaria que vocês lembrassem? O coma, ele nunca deve ser assumido, tratado como irreversível. Nunca pense que o paciente chega em coma, ele é irreversível, não tem nada para se fazer. Enquanto você estiver ainda investigando a causa, que a causa seja indeterminada. Só vai falar que esse coma ele é irreversível se você fez o diagnóstico etiológico, fez a causa desse coma e você achou qual foi a alteração e realmente não tem mais o que fazer. É um coma irreversível. A priori, todas as causas tratáveis devem ser investigadas de forma rápida, tá certo? Então, isso que a gente deve pensar. O que eu devo pensar, então, para levar dessa primeira aula de coma? Primeira coisa, avaliar o coma de etiologia não certa, sempre pensar nas causas tratáveis primeiro. Então, chegou um paciente com coma, já deve estar em morte encefálica. Não, pense nas causas tratáveis. Pode ser uma oclusão de basilar, que você vai tratar e o paciente, depois de um mês, vai estar em casa, convivendo com os familiares. Então, pense nas possibilidades de causas tratáveis. Outra coisa extremamente importante, nunca assuma o coma como irreversível sempre que tiver uma causa ainda indeterminada. Sempre pesquisar a etiologia do coma. Outra coisa, tratar todas as causas de coma, mesmo que elas representem. As causas tratáveis do coma são emergências médicas e devem ser tratadas de forma rápida e sem atraso, certo? E o prognóstico do coma ele vai depender muito da causa, mas também da duração. Então, você vai atender esse paciente, quanto mais rápido você diagnosticar a causa desse coma, você vai dar o prognóstico e vai saber qual vai ser a duração a duração que ele ficou em coma, para você tentar ajudar o prognóstico desse paciente, tá certo? Então, essa aí foi a primeira aula que a gente falou sobre, acho que foi em 1 hora aí, né? Foi em 50 minutos mais ou menos. Se tiverem dúvidas aí, pode mandar.